português, lembra? Ele era português, tá? Lembra que eu falei que Portugal foi o primeiro estado moderno a iniciar as grandes navegações? E aí nós temos a chegada ao sul da África. Os portugueses fizeram grandes esforços para encontrar um caminho marítimo para as Índias. Eles enviaram várias expedições que percorreram o litoral ocidental da África, entrando em contato com as populações locais e tomando conhecimento da geografia e das correntes marítimas. O que acontece? Depois das grandes navegações, houve uma grande mudança no mapa mundi, galerinha. Sabe por quê? Porque ele circulou a África. Nisso tinha o registro, o cartógrafo fazia o registro. Eles encontraram a América. Partezinha que eles encontraram a América foi colocada no mapa. Parte que foi encontrado o Brasil foi colocado no mapa. Parte que foi encontrado a Índia foi colocada no mapa, tá? Nós temos a chegada à América. Quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo, ele era espanhol. Quando a Espanha ficou sabendo que Portugal fez uma grande expedição no Mar Atlântico, ela não queria ficar atrás. Falou, o quê? Vasco da Gama chegou no norte da África? Peraí que a gente vai encontrar um lugarzinho também que vai ficar atrás do rei de Portugal, mas de jeito nenhum. E aí, lançou uma expedição, Cristóvão Colombo liderando essa expedição, encontrando a América. E aí, os reis espanhóis, por sua vez, apoiaram uma expedição que também tinha o objetivo de encontrar um caminho marítimo para as Índias. Ou seja, todo mundo queria encontrar a Índia. Meu Deus, professor, o que tinha na Índia que esse povo queria encontrar? Tinha ouro, tinha tempero, tinha tecido. Eles queriam tudo isso, porque a Europa, gente, era deficiente desse tipo de coisa. Tá? A Europa precisou explorar outras colônias para ter, por exemplo, pau-brasil. Nosso pau-brasil, ele serviu, a pigmentação do pau-brasil, ele serviu para atingir tecidos, tá? Eles não tinham isso, entendeu? Então, eles precisavam disso, eles queriam isso para a vida deles. Então, os reis espanhóis, por suas vezes, apoiaram uma expedição que tinha o objetivo de encontrar o caminho marítimo para as Índias, comandada por Cristóvão Colombo. Essa expedição saiu do porto de Palos, na Espanha, em agosto de 1492. Ele sabia que a Terra era redonda e acreditava que seria possível chegar às Índias navegando sobre direção oeste, direção contrária às Índias, tá? E, professora, mas como assim ele foi ao lado oposto? Ele sabia que era o lado oposto? Ele tinha internet? Ele tinha a localização, onde é que estava a Índia, ele sabia ali, ó, mandava a localização pelo WhatsApp? Não tinha isso, não tinha essas informações. O máximo tinha era a bússola, tá? Então eles acreditavam, Portugal foi pro sul, então vou pro oeste. Porque lá deve estar lá, né? Portugal não encontrou ainda, então vamos lá. Em 12 de outubro, pouco mais de 2 meses após a partida, Colombo desembarcou no território que acreditou se tratar das Índias. Ele, na verdade, estava equivocado, com certeza, tá? Pois havia chegado no continente até então desconhecido pelos europeus, o que mais tarde seria chamado de América. Professor, o Brasil não é América? Estou falando da América Central, tá? Não sabia que o Brasil era América nessa época. O Brasil não tinha sido localizado ainda como América, tá? E não tinha ainda América do Norte. Isso foi colocado um pouco depois. E aí, o que acontece? Professora, então, Portugal saiu descobrindo aqui, Espanha saiu descobrindo ali. Como eles sabiam que o território era deles? Como eles sabiam? Como que Portugal chegou lá na África e a Espanha não podia chegar lá dizendo que tinha chegado primeiro? Gente, teve o Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi a divisão, tá? Dentro do mapa mundi, quais eram os territórios portugueses e quais eram os territórios espanhóis? Vamos ler na página 101? Logo após a chegada de Colombo às Américas, os reis espanhóis tentaram garantir a posse do território para a Espanha. Eles recorreram ao Papa Alexandre VI, que em maio de 1493 publicou a chamada Bula Interquetera. Essa bula estabelecia uma linha imaginária localizada a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras encontradas a leste dessa linha seriam portuguesas
e as terras a oeste seriam espanholas. Tá vendo aqui? Ó, dentro daqui era território português. África, Índia, Brasil. Aqui era território espanhol, tá? Foi um acordo diplomático. O que é diplomacia? Relação entre os países, entre os reinos. Quando um reino tem relação com outros, se chama relação diplomática, tá? Insatisfeito com essa partilha, o rei de Portugal propôs que a linha divisória ficasse a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, colocando a Índia dentro dos territórios portugueses. Vocês podem pesquisar o mapa com o Tratado de Tordesilhas, porque a professora não tem tecnologia suficiente para colocar um slide ainda dentro do vídeo, tá? A professora só sabe ligar a câmera e falar, mas tá tudo bem, tá entendendo, né? Ótimo. Vou disponibilizar no material que eu vou botar no sala de aula esse mapa do Tratado de Tordesilhas, que foi o tratado entre Portugal e Espanha. Se eu pôr na prova, se tiver prova esse ano, né? Se eu colocar na provinha lá, o que foi o Tratado de Tordesilhas? Qual é a página do livro? Se for de consulta, se eu um dia acordar muito bem, muito exposta, vocês ficarem bonzinhos na volta, o que vai acontecer? Página 101, tá lá falando. Não sendo de consulta, sendo só você e sua cabecinha para consultar, vai lembrar, o Tratado de Tordesilhas foi um tratado entre Portugal e Espanha. Para quê? Para ter controle das terras conquistadas, tudo bem? Chegada às Índias. Poucos anos depois, o governo português enviou uma expedição para tentar finalmente chegar às Índias por um caminho marítimo. Essa expedição foi comandada por Vasco da Gama e atingiu seu objetivo, chegando à cidade de Calicut, na Índia, em 1498, tá? E aí, finalmente, eles chegaram na Índia. Ficaram quietos? Pararam de navegar por isso? Muito pelo contrário. Depois que eles descobriram as Índias, se intensificou as navegações, descobrindo quem? Nosso Brasilzão. Encontrando, né? Tô falando descobrindo tanto, encontrando. Com o sucesso da expedição de Vasco da Gama, os governantes portugueses enviaram uma nova expedição para buscar especiarias e estabelecer contatos comerciais com os indianos. Essa expedição, composta por 13 embarcações, partiu de Portugal, comandada por Pedro Álvares Cabral. Após chegar ao seu destino, entanto, a expedição se afastou. Antes de chegar ao seu destino, a expedição afastou demais da costa africana e acabou chegando no litoral do atual estado da Bahia, acreditando chegar aonde? Nas Índias. É por isso que os índios são chamados de índios, porque eles acreditavam que tinham chegado na Índia. E as pessoas que habitavam ali eram os índios. Depois que veio a denominação de indianos para diferenciar os índios que estiveram no Brasil. Nós estamos aí na página 102 e 103 que vocês podem ler. Para quem não tem livro. Galerinha que tem um livro, pode ficar despreocupado, tá? Que eu vou disponibilizar um resuminho para vocês. E aí, o que acontece? Nós temos a grande navegações dentro da literatura. Nós temos os Lusíadas, tá? O cotidiano em alto mar. Olha que legal que o livro disponibilizou para nós. Como era o cotidiano em alto mar? Como eram essas navegações? Olha que legal. Estão vendo? Vamos lá. Na época, as grandes navegações, a tripulação de uma embarcação vivia um cotidiano difícil e perigoso, com as viagens longas e desconfortáveis. Os viajantes estavam sujeitos a vários riscos, como naufrágios ou ataques de piratas. Gente, vocês já assistiram Piratas do Caribe, né? Retrata muito bem essa época, muito bem, tá? Os ataques dos piratas. O dia a dia das embarcações era marcado pelo desconforto, fome e falta de higiene. As precárias condições de vida facilitaram a disseminação de doenças que ameaçaram toda a tripulação. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele não chegou lindo e maravilhoso igual nós vemos no livro.
e tal, os índios, e ele lindo lá. Eles chegaram doentes. Eles chegaram muito doentes, porque eles se afastaram muito da costa da África. Que a costa da África, ela servia para pegar mantimentos, água e etc. Eles se afastaram muito. Então, eles chegaram com fome, com sede, doentes, por falta de higiene. Não tinha banheiro. Esses navios aqui não tinham banheiro. Não eram esses grandes navios de luxo que nós temos hoje. Eram navios que tinham uma estrutura, tinham cama e etc., mas não tinham banheiro, tá? E a comida em alto mar era totalmente diferente da comida feita no território. E outra coisa, professor, e água? Eles estavam navegando em água doce ou água salgada? O mar é doce ou é salgado? Qual é o tipo de água que nós bebemos? Nós bebemos água doce. Nós não bebemos água salgada. E eles estavam navegando em água salgada. Mesmo que eles estivessem no meio de um mundaréu de água, eles não podiam beber aquela água. Porque ressecava, porque tinha sal, porque eles poderiam morrer. Não acabava com a sede. Então eles tinham que levar água doce. E se alguém fizesse as contas da água errada? Como seria? Como ficaria? É por isso que não eram as mil maravilhas, tá? Nós temos aí, ó. Nos momentos das folgas, os marujos divertiam-se, por exemplo, pescando, jogando cartas, cantando. Outro passatempo comum entre eles era contar e ouvir histórias de viagens e aventuras. Nós temos os historiadores no meio disso, tá, galerinha? Crianças e adolescentes entre 9 e 16 anos eram alistados nas embarcações para trabalhar como grumetes. Os grumetes faziam o mesmo trabalho pesado que os marinheiros e frequentemente sofriam maus tratos, claro. A alimentação nas embarcações era geralmente composta por carne seca, peixe seco, queijo, cebolas, grãos e biscoitos, por causa da dificuldade de conservação dos alimentos e também da água. Facilmente ficavam embolorados e impróprios para consumo. Era comum a proliferação de ratos nas embarcações que contaminavam o alimento e transmitiam doenças. O comandante planejava o trajeto da viagem, mapeava o caminho a ser seguido e calculava as distâncias. Além disso, ele registrava um diário a bordo dos principais acontecimentos da viagem. O mestre orientava e dava ordem aos marinheiros, além de informar o piloto sobre o rumo a ser seguido. O capitão Mor chefiava e organizava toda a viagem. Era ele também que recebia o maior pagamento e maior alimentação e alojamento confortável, tá? Por quê, gente? Por que nós temos o Mar Atlântico e o Mar Pacífico? Vocês já pararam para pensar isso? Vocês com essa cabecinha de vocês, tenho certeza que vocês têm mil curiosidades, que dentro de sala de aula vocês perguntam isso. O Mar Atlântico, ele foi colocado assim porque ele é mais agitado. O Oceano Atlântico, ele é colocado esse nome porque ele é mais agitado. O Oceano Pacífico, a água é mais calma, por isso que tem essa diferença, tá? Em determinado lugar, o oceano ele é mais agitado, então a gente está navegando pelo Oceano Atlântico. Em determinado lugar do oceano, ele é mais calmo, então nós estamos navegando pelo Oceano Pacífico, tá? E aí a gente vê um desenvolvimento da cartografia na página 106 e 107. O que aconteceu? A cartografia, ela se desenvolveu muito mais com as grandes navegações. Nós temos aí dois mapas, tá? Um mapa antes, tá? Um mapa no começo das grandes navegações e um mapa no meio tempo que as navegações elas já tinham acontecido há muito tempo. Então aqui, pra quem tá assistindo, não é meu aluno, etc. Aqui. Nós temos no início das navegações no mapa e nós temos um mapa já com as navegações já em muito mais tempo de curso. Olha que diferença. Então, nas embarcações ia também o cartógrafo que ele editava tudo, tá? Colocava, era perfeito como é? Não é. Você vê que não é perfeito, mas ele colocava mais ou menos como é que era o território, tá? E assim nós finalizamos as grandes navegações. Nós vamos estudar também, mais à frente um pouquinho, a formação do Estado espanhol, que foi por meio do casamento do rei de Castela com, tá aqui o nomezinho, Isabel
Perdão, o Fernando de Aragão com Isabel de Castela. Ou seja, a Espanha, ela tinha dois reinos. Reino de Aragão e o Reino de Castela. O que aconteceu? Ao contrário de Portugal, a Espanha, ela se formou por um casamento, tá? Ou seja, o príncipe de Aragão casou com a princesa de Castela e unificaram o território em um só, formando o Reino da Espanha. Olha que legal. Não foi um que conquistou o outro, eles simplesmente casaram e unificaram um território que ficou conhecido como a Espanha. E essa aula aqui foi da atividade que eu coloquei da página 108 e página 109 do livro, que eu espero que não, foi só 108 de 1 a 10 que eu coloquei, perdão. E aí na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou colocar reinos e impérios africanos. Nós vamos estudar isso, tá? Reinos e impérios africanos. E aí a gente vai estudar. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu roteiro. Nós vamos estudar rotas transarianas, nós vamos estudar Reino de Gana, Reino de Iorubá, Reino de Congo, Reino de Mali, de Songhai, máscaras africanas. Nós vamos falar um pouquinho sobre Pantera Negra, que eu adoro esse filme, que eu já fiz um trabalho da Feira Cultural com o 7º A do ano passado sobre isso, tá? Nossa próxima aula nós vamos falar disso aqui, tudo bem? E aí eu aguardo vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu informei, essa é a minha metodologia que eu faço dentro da sala de aula para melhor conhecimento do livro, para melhor desenvolvimento de leitura. Muitos leem junto comigo, nós fazemos as rodas de conversa e nós demoramos um pouquinho para poder fazer a conclusão. Não é igual na aula que foi rápido. Por quê? Sempre tem a questão de tirar dúvidas dos alunos, sempre tem a questão de parar um pouquinho para quem não entendeu, voltar um pouquinho. Eu sei que é uma resumida rápida, mas enfim, dentro da situação que nós estamos hoje, é o que a gente vai conseguir fazer, tudo bem? Quem quiser tirar dúvida comigo e etc, pode mandar no e-mail, colocar lá no sala de aula, ok? E eu espero que vocês tenham gostado, tanto os meus alunos quanto as outras pessoas que estejam assistindo, tá? Sexto ano também eu vou tentar fazer um vídeo bem legal. Eu agradeço a atenção de todos. Tenham um ótimo dia, tá? Beijos.